estaremos aqui no 11º episódio do nosso podcast Jus Populi, onde eu tenho a honra de receber o Dr. Elvis Moisés Salgaço. Eu gostaria que o Dr. Elvis falasse aqui as suas primeiras considerações aqui. Dr. Cássio, público, bom dia. Primeiramente, eu quero externar a minha manifestação aqui de honra de estar no seu podcast. Estávamos conversando aqui nos bastidores, né? Sim. Pioneiro aqui na nossa cidade, do ponto de vista jurídico, um podcast desse, né? Voltado para o público em geral, claro, mas mais para os colegas da advocacia. Para mim foi uma honra quando o senhor me convidou, né? O doutor me convidou, e estou me sentindo muito lisonjeado de estar aqui. Agradeço muito o convite e espero que tenhamos um bom nível de conversa, como certamente vamos ter. Tá, obrigado pelas palavras. E eu faço aqui também as minhas considerações. O Dr. Elvis Moisés Salgaço, ele é um exemplo aí para nós de pessoa que está construindo uma carreira jurídica sólida. E o mais importante que eu quero registrar aqui, que o Dr. Elvis ele veio da nossa cidade, da faculdade aqui do IMESB, foi o primeiro curso de Direito aqui, a primeira turma do curso de Direito do IMESB, que o Dr. Elvis teve sua formação jurídica. E eu falava, na época eu estava na gestão da OAB, eu dizia o seguinte, que o IMESB formaria grandes juristas e grandes pensadores do direito. Comentava com os diretores da OAB, que estava ali se iniciando um curso de Direito. E hoje o IMESB colhe os frutos por saber que é uma escola, que é uma faculdade aqui da cidade. Para se ter uma ideia, o Elvis, ele advogou por um bom período aqui na cidade, professor universitário também, e passou num concurso público federal. Então isso é um motivo de orgulho, porque eu sempre penso assim, o que faz uma cidade, o que mostra o desenvolvimento, o que eleva o nível da cidade, penso, entre outros fatores, mas são as escolas, são as faculdades, e sabendo que essa faculdade, com o IMESB, é de Bebedouro, e formando essas ilustres pessoas, é um motivo de muito orgulho para nós, bebedourense. Tá? Então, já diante dessa introdução, gostaria de falar, aproveitando aqui essa bagagem do Dr. Elvis, que ele falasse um pouquinho como ele vê a questão da inteligência artificial aplicada ao direito. Eu gostaria muito que o doutor falasse sobre, é algo assustador, é algo que vai mudar os rumos do direito, ou é meramente uma ferramenta a mais que veio para crescer? Enfim, o que as pessoas podem esperar do IA, da inteligência artificial, na sua ótica? O que você poderia falar para a gente? Dr. Cássio, a minha visão sobre a inteligência artificial, ela vai destoar um pouco do que talvez a grande maioria dos colegas, não só da área do direito, como em outras áreas, possam ter uma opinião. Muitos estão vendo a IA, eu até percebo isso em alguns colegas, como uma substituta de mão de obra humana. Por exemplo, colegas que já tive o prazer de ouvir, né, dizendo que uma contestação, por exemplo, poderia ser feita toda por IA. Na minha concepção, a inteligência artificial ela vem mais como uma aliada, não como uma substituta. Por quê? Porque, principalmente, Cássio, na nossa área, o contato humano, as primeiras impressões que a gente tem com o cliente, seja na advocacia, seja como oficial de justiça, seja a magistratura, Ministério Público, esse contato humano, olho no olho, é importante para a gente ter as primeiras impressões sobre o que está acontecendo, sobre o bem da vida, o bem do direito, o direito que está sendo discutido ali
naquele caso. E isso a IA nunca vai conseguir suprir. Então, até nós estávamos conversando, né, sobre isso nos bastidores, que há 20 anos atrás, para busca de jurisprudência, tinha que se usar as RTs, né? Exatamente. Era livros. Para quem não sabe o que é RT, é Revista dos Tribunais. Sim. Eram volumes laranjas que, a um alto custo, sim, se pagava, se comprava por mês os volumes, onde era compilado a jurisprudência dos tribunais. Isso hoje foi substituído totalmente pela IA ou pela internet, pela busca, né, informatizada. Isso é um passo importante para nós, porque democratizou a busca pela jurisprudência. Tanto um pequeno escritório como um grande escritório agora pode fazer a busca pelo julgado, pela jurisprudência. Agora, chegar ao ponto de afirmar que a IA, a inteligência artificial, vai substituir o ser humano na nossa área, eu acho que é temerário, no mínimo, a gente afirmar isso. Sim. Então, num escritório, na minha atividade como oficial também, a gente usa das ferramentas tecnológicas como uma aliada, não como uma substituta do operador do direito. Tá. E você, eu poderia dizer assim, você até na condição de professor agora, de formador aí, dos operadores de direito, você vê a possibilidade da inteligência artificial diminuir o mercado de trabalho, por exemplo? Então, as pessoas que estão estudando aí, pretendendo entrar no mercado de trabalho, fazer o curso de direito, ou já estão para terminar aí o curso, você acha essa possibilidade? Ou o profissional que sempre sai à frente, que sempre está diferenciado, nunca vai faltar mercado para ele? O que você vê na condição de professor? Ô Cássio, em algumas áreas fora do direito, a gente já notou uma drástica diminuição da mão de obra humana sendo substituída por mecanismos, por ferramentas tecnológicas, né? Sim. Então, um exemplo que está acontecendo agora, acho que lá na praça de pedágio de Itaiúva, e acho que depois em Colina, vai ter aquele pedágio eletrônico. Sim. Não vai ter mais pessoas lá nas cabines cobrando. Sim, depois exato. você isso vai... é fato. Isso é fato. Então, a tecnologia vai substituir. E aí depois você vai ter que entrar, eles vão pela placa do carro, vão lá, vai cobrar o pedágio, você vai ter 30 dias para entrar no site da concessionária, baixar o boleto e pagar. Bom, nesse ponto, a ferramenta tecnológica já está substituindo as pessoas. Sim, sim. Na nossa área, trazendo agora para a área do direito, eu acho que eu não consigo vislumbrar uma ferramenta tecnológica fazendo o papel que um operador do direito, um bom operador do direito, possa fazer. Sim. Para o bom profissional, o profissional de excelência, o profissional dedicado, aquele que se interessa pelo caso, aquele que se debruça pela situação, sempre vai ter mercado de trabalho para o bom profissional. Tá, perfeito, perfeito. Então, é muito importante suas colocações, porque nós podemos perceber diante da visão também daquele de um professor que passa a transmitir conhecimento para os alunos. A sua visão também, como professor e como operador de direito, é que o direito tem que ter uma pegada holística, ou seja, não é a pessoa ficar só nas normas, no direito, seria importante as outras áreas da ciência também. Ajuda na formação, como, por exemplo, filosofia, literatura, pode ajudar o profissional também do direito? O que você vê? O que você me fala sobre isso? Com certeza, Cássio, não tenha dúvida, né? A gente que já está aí na área há algum tempo, você mais ainda, né? Nosso eterno professor, nosso eterno presidente da OAB, né? Aproveitar e fazer um parênteses aqui. Na época em que nós nos formamos, a ajuda do Dr. Cássio foi muito importante para nós. Ele abriu as portas da OAB Bebedouro para nós. Somos da primeira turma, a gente estava no escuro. E o Dr. Cássio nos acolheu, nos incentivou, nos deu conselhos, orientações, abriu as portas da casa do advogado. Então, eu queria fazer esse parênteses aqui para externar a consideração que a primeira turma de Direito, e eu tenho certeza que eu falo em nome deles, tanto do IMESB quanto da FAFIB, tem pela época em que você passou aqui como presidente da OAB. Foi muito importante para nós.
E uma das coisas que os nossos professores nos ensinavam, ô Cássio, é que o direito ele é uma ciência humana. E ele lida com bens da vida que tocam outras áreas. Então, se a gente ficar muito bitolado, vamos dizer assim, né, na nossa área, só em regras jurídicas, normas, a gente começa a se distanciar do meio social que está ao nosso lado. Então, a gente tem que, sim, ler literatura, ter contato com bons livros de sociologia, de filosofia, de religião também, sim, porque são vetores, vamos dizer assim, que tocam as pessoas no dia a dia. As pessoas têm as suas concepções de vida, concepções de mundo, têm a sua religião, tem a sua vertente filosófica, a sua vertente sociológica. E muitas vezes, na hora que a gente vai elaborar uma defesa, ou vai elaborar uma petição inicial, ou vai dar um parecer, ali a gente traz outros elementos fora do âmbito jurídico, esses elementos que você falou, sociais, que vai ajudar ao julgador a analisar com maior amplitude a causa. Sim, do que se a gente ficar só ali concentrado na norma jurídica. É extremamente importante. Poxa, muito bacana as suas colocações, porque o direito ele acompanha, ele reflete o momento social, os valores de uma sociedade. Eu posso dizer também na condição de advogado, hoje nós atuamos aqui no escritório na área previdenciária, e estamos percebendo assim um número, um aumento, uma crescente em relação aos benefícios incapacitantes, sendo refletido em relação às doenças da alma, às doenças psíquicas. Psicossomáticas, né? E percebemos que o mundo hoje, se você pegar a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela já adverte que até 2050, a quantidade de cada 4 pessoas, 2 pessoas vai ter aí um desequilíbrio, alguma coisa, aí, alguma dificuldade emocional, que eu falo que seriam as doenças da alma. Então o direito, ele reflete tudo isso. O profissional do direito tem que entender, tem que navegar para as outras áreas para poder entender essa demanda, para poder ter um acolhimento e humanizar tudo isso. Isso é muito importante. A hora que eu vejo você, na sua narrativa, falar tudo isso, eu fico muito feliz, porque eu já dizia lá atrás, olha, o IMESB, ele formará, falar para os meus diretores, para a equipe, grandes pensadores do direito, e você veja que é um fruto disso daí. E já dentro do que, vou dizer até que é protocolar, embora você já divagou muito sobre o assunto, para o operador, para o profissional do direito, para ele se dar bem no mercado, para ele se destacar, o que você vê os requisitos, o que precisa? Ô Cássio, eu acho que o primeiro requisito é a dedicação. Eu não vou nem colocar honestidade, porque isso é dever intrínseco de qualquer ser humano. Exatamente. Às vezes a gente vê em reportagens, televisão, nas mídias sociais, exemplos de pessoas que encontraram um bem que foi devolvido ao dono. Hoje isso é exaltado como um exemplo, mas é algo que deveria ser corriqueiro. O normal de qualquer ser humano decente é ser honesto. Sim, sim. Então, a honestidade, que talvez muitos colocariam aí como um requisito, eu nem coloco porque isso é um valor que deve estar inerente a todo ser humano. Exatamente. O primeiro requisito é a dedicação. Em qualquer área que a pessoa esteja atuando, se ela for um profissional dedicado, ela vai se destacar. Sim. Então vamos pegar um exemplo, né? Aconteceu até lá em casa, um pedreiro. Um pedreiro fez um serviço maravilhoso. Ele se dedicou na função dele lá, e colocou um piso lá em casa. E por meio da minha indicação, como eu gostei tanto do trabalho dele, ele já pegou outros trabalhos lá no bairro mesmo onde eu moro. Certo. Mas por quê? Porque eu vi dedicação, eu vi zelo no trabalho dele, né? Então o profissional, né, do direito, o operador do direito, até o estudante que está aí ainda se qualificando, né, para daqui a algum tempo ingressar no mercado de trabalho, dedicação. Sim, sim. E dedicação na nossa área,
conhecer as normas jurídicas, os princípios que regem o nosso direito e também navegar, como você disse agora há pouco, né? Não se restringir a se dedicar às normas jurídicas. Entender um pouco o que está acontecendo na nossa sociedade. Sim, perfeito. Então, é uma dedicação que talvez vai demandar um pouco de tempo, vai demandar estudo. Voltando ao assunto da IA, outro dia um jovem perguntou para mim, lá na barbearia que a gente frequenta, Sim. Perguntou assim, eu estou querendo fazer o curso de Direito. Aí eu perguntei, você gosta de ler? Aí o jovem respondeu assim, eu ponho a IA para fazer os trabalhos. Aí eu falei, então nem faça. Poxa. Você vai substituir desde já, o seu estudo pela IA. Então, o que eu falo de dedicação? É se debruçar, sentar, estudar, né? Tentar entender ali a norma jurídica na nossa área e também expandir o conhecimento. Sim. Isso a gente faz através de uma busca ativa. Sim, perfeito. Livro, rede social, é uma aliada importantíssima, né? Mas não se restringir somente a buscar informações na internet, na rede social. Eu ainda sou adepto, Cássio, dos meios tradicionais. Eu entrei no seu escritório agora e aí descobri que a gente tem algo em comum. A gente gosta de antiguidades. Sim, eu demais. Eu demais, Cássio. Gosto demais. A minha casa é cheia de objetos antigos. E, sobretudo, eu gosto de livros. Os livros clássicos mesmo, né? Sim. Que hoje essa meninada talvez desconheça, né? Machado de Assis. Li muito Machado. O Machado de Assis, a coleção dele é uma aula do que é o ser humano. Sim. Isso foi escrito no século XIX, né, cara? Sim. É muito importante a gente ter contato, né? Lima Barreto. Né? Clarice Lispector, mais agora. E outros autores, filósofos, né? Do mundo em geral. Eu acredito que esse ainda ensino tradicional, essa obtenção da fonte de informação por meios tradicionais, que são os livros, para mim eu acho que é muito importante ainda. Sim. Lima Barreto, no Cortiço, você vai entender. Justamente. Toda a geografia do Rio de Janeiro estava traçada ali na literatura. Se você quer saber um pouquinho, nós estávamos falando de doenças psíquicas, o alienista Machado de Assis, ele é um retrato, através da literatura. Ele vai detalhando isso que há tempos atrás, ele vai detalhando uma série de fatores que hoje vem de encontro, passa a ser contemporâneo também. Com certeza. Então a literatura, de repente, o operador de direito fala, mas o que eu vou ficar lendo? Uma literatura, ou então uma sociologia, um livro, ou um livro filosófico. É a compreensão humana. É a compreensão humana para poder compreender o ser humano. Porque eu falo, né? Nós temos que entender, acima de tudo, é entender de pessoas. A humanização de tudo, em busca de um mundo melhor. Elvis, olha, é impressionante o prazer que tive aqui de fazer, né, essa entrevista contigo. Eu quero acrescentar também, diante de tudo que nós conversamos, além do estudo, da dedicação, da persistência, eu vejo uma característica muito importante assim, em você. Eu falo que você tem o kit completo Obrigado, para o sucesso, porque fora você buscar o conhecimento, a coragem de tomar decisões de carreira que você teve, tá? Sim. Você tem algo, né, que eu falo que é a varinha mágica, é a humildade. As pessoas que têm a humildade, né, porque muitas vezes a gente se depara assim com pessoas não no direito apenas, nem em todos os segmentos de trabalho, né, com uma certa arrogância, enfim. E, na verdade, o que se esconde, né, eu que caminho também para a área da psicologia, que se esconde é um grande medo dessas pessoas. As pessoas, eu percebo nas pessoas tranquilas, pessoas com humildade, é de fato que ele tem um bom embasamento, tem uma segurança e tem um conhecimento. Então, isso demonstra que você tem o kit completo de sucesso, tanto que a tua carreira aí serve de exemplo aí para todos aí que estão no direito. Então, Elvis, eu gostaria que você falasse, fizesse aí as suas considerações finais desse nosso bate-papo. Ô Cássio, você tocou num ponto da alma nossa, né? Que é a questão da humildade. E você foi um espelho para nós. Nós sabemos a sua luta, a sua trajetória, família humilde, como a minha também, né? Filho de mecânico e de uma senhora do lar, com o 4º ano de grupo.
E a minha mãe tinha um sonho que era ser professora, né? Como era comum na época dela. E ela, com o 4º ano de grupo, Cássio, ela nos alfabetizou. Ela alfabetizou a minha irmã e eu. Isso é linda, essa história. Lindo. Isso é lindo, lindo. Tanto que quando nós fomos para a escola, eu estudei toda a escola pública, todo o meu período, desde do pré-primário, que se chamava a época, até o meu 3º colegial, foi em escola pública. Quando tanto a minha irmã, que é mais velha, quanto eu, chegamos à escola, nós já chegamos alfabetizados. Sim. E tanto que foi necessário que nos adiantasse, para que a gente não prejudicasse a turma, né? No pré, porque a gente terminava logo a lição, que era escrever o nosso nome completo, o abecedário, a gente terminava e queria brincar. Isso eu devo à minha mãe, que Sim. com o 4º ano do grupo primário, ela teve condições suficientes de canalizar em nós um sonho dela, que era ser professora. E ainda hoje, Cássio, a minha mãe, com seus 74 anos, ela continua na busca ativa de conhecimento. Ela é uma leitora ávida. Sim, uma leitora voraz. Sim. Gosta muito de ler, sobretudo. Esse conhecimento, em geral, que normalmente as pessoas não detêm, se concentram só numa área, eu vejo na minha mãe um exemplo. Com 74 anos, ela gosta de ler livros de biologia, ela gosta de ler livros religiosos, ela gosta de fazer palavras cruzadas, ela gosta de fazer cripto. Sim, que bacana. E ela ganha de mim no cripto. A gente senta um do lado do outro, Cássio. Falou, mãe, vamos fazer uma disputa aqui? Ela começa a fazer o cripto, o criptograma, ela, com 4º ano de grupo, termina antes de mim. Isso é um exemplo, uma pessoa de 74 anos, né, Cássio? Sim. E isso que eu aprendi na minha trajetória de vida, a origem que eu tive do meu berço. Sempre manter a humildade e buscar o conhecimento. Sim. Conhecimento nunca é demais, nunca vai ser exagerado. O bom conhecimento. Perfeito. E a gente vê em você, quando a gente se aproximou devido ao curso de Direito, lá em 2004 ainda, quando a gente começou, né? E depois quando você é presidente da OAB, você sempre deixou muito claro isso para nós, né? Reconhecimento das origens. Sim, Agora há pouco eu estive aí na sala da reunião, vi muito a placa homenageando, acho que é sua mãe. Na sala aberta, que é o auditório, é meu pai. Sim. E na sala de reunião, a minha mãe. Sua mãe. Em memória. Isso é lindo, é maravilhoso, Cássio. Esse reconhecimento aos antepassados, que vieram antes de nós, abrindo a floresta para nós. E a gente se espelha em pessoas como você, que mantém a humildade, que mantém o reconhecimento às origens nossas, que a gente não se envergonhou, né, Cássio, das nossas origens. Em nenhum momento. E isso é bonito. E estar aqui com você, com uma pessoa que tem uma trajetória tão bonita, que chegou aonde chegou, a ponto de fazer o seu mestrado em Portugal, foi isso? Sim. Um mestre em Portugal. E mantém essa humildade também, mantém esse vínculo com a sua cidade, mantém o vínculo com as suas origens. Isso é bonito demais, Cássio. Então, eu quero externar mais uma vez meu agradecimento de estar aqui com um amigo. Estou muito à vontade, entendeu? Poderia ficar aqui horas e horas e horas, mas o Dr. Cássio tem muitos afazeres, né? E te agradecer, Cássio. Muito obrigado. Eu faço questão de cumprimentar, agradecer esse espaço que você cedeu aqui no teu escritório e me colocar à disposição para voltar às vezes que se fizerem necessário. Tá? Sim, mas... Muito obrigado. Mas você não vai sair daqui sem um mimo, tá? É um livro aí de minha autoria, que eu vou te entregar após o encerramento do 11º episódio. E um chaveira do nosso podcast. Eu vou fazer após o encerramento aí a entrega. E fico muito feliz por você estar aqui. Tá? Encerrando então o 10º episódio, Jus Populi.